você quiser começar, Pedrão, pela linha do tempo. Tá bom. Então, boa tarde, pessoal. A gente vai falar hoje sobre a família de modelos de Gemini, mais geralmente, ou Gemini, né, em inglês, mas mais geralmente do que o Google vem fazendo de LLM. Então, aqui no início, para introduzir, a gente trouxe uma pequena linha do tempo de alguns marcos importantes que a Google fez. Então, as primeiras coisas foi o BERT, que é uma das primeiras implementações importantes que teve da arquitetura de Transformer, que também foi publicado pelo Google, que revolucionou totalmente todos os LLMs que vieram a seguir, todos se basearam nessa arquitetura. Então, foi isso que deu um grande salto nesse campo dos LLMs. Aí, isso foi em 2018, era um modelo mais simples, né? Era o LLM, né? Era só a primeira parte do organizador. Em 2022, eles lançam o Lambda, que a gente vai falar um pouco mais sobre a apresentação, mas que é um modelo de diálogo, mas que também serve como um LLM geral. E aí a gente vai explicar um pouco como é que eles fizeram um fine-tuning desse modelo para melhorar as métricas de interesse, de qualidade do texto, de segurança, né, para não gerar um texto tóxico, é, coisas verdadeiras com a realidade. Ainda em 2022, eles lançaram o Palm, que é um modelo bem grande, assim, e aí o paper dele fala de algumas coisas como essa vantagem de aumentar tanto o tamanho do modelo e também do few shot prompting, de passar alguns exemplos do modelo que você pede para ele fazer tarefas. E aí, mais recentemente, eles lançaram, virou BART e renomearam para Gemini, né? Eu acho que é a família de modelos do Gemini, 1.0 e 1.5, que a gente vai entrar um pouco mais a fundo aqui hoje nesses dois, mas que se destacam por ser principalmente LLM multimodais, então ele vai aceitar input texto, imagem, vídeo, áudio, disponível em vários tamanhos diferentes. Eles também falam um pouco sobre esse processo de pós-treinamento e o desempenho deles, né, em vários benchmarks comparado com o GPT, com o Claude, o quão bom é o Gemini nessa comparação. E aí, mais recentemente ainda, no cada mês passado, se não me engano, o Gemini 1.5, que é a evolução desse modelo, que se destaca principalmente pela questão do tamanho da janela de contexto, né, da context window, e aí você também discutem um pouco os resultados que obtiveram com isso. Então vamos começar falando aqui sobre o Lambda, vou passar para o Igor agora, e a gente vai falar um pouco mais sobre esses três LLMs. Perfeito, pessoal. Então, o que que é o Lambda, né? O Lambda provém do termo Language Models for Dialogue Applications, e ele é uma família de modelos de linguagem, né, de rede neural, né, de LLMs, baseado em transformers, né? Então, você pode passar? Perdão. Ele é baseado em transformers especialmente projetado para aplicações de diálogo. Lembrando que a estrutura do transformer, ele basicamente tem um decodificador e um encodificador. O Lambda, ele é uma estrutura baseada em decodificadores. Então, ele possui até 137 bilhões de parâmetros, né? Ele tem algumas famílias, né? E os modelos Lambda são pré-treinados em mais de 1 milhão, 1 trilhão e meio de palavras, de dados públicos, de diálogo e textos da web. Embora o escalonamento do modelo por si só melhore a qualidade, observou-se que ele tem menos impacto na segurança e no embasamento factual dos modelos. E aí tinha essa preocupação, né, da segurança em si, né, na hora do deploy. Então, as melhorias significativas, né, nesses desafios de segurança e embasamento factual, são alcançadas por meio de ajustes finos com dados anotados e permitindo que o modelo consulte fonte de conhecimento externo. E aí que está o lance do negócio, né? Não o Lambda é um produto valioso não só pelo modelo treinado, mas por todo o processo para se chegar no resultado final, né? O que gera valor é o processo em si que ocorreu o Lambda, né? Não só o treinamento do modelo. E só para recapitular, o que são os parâmetros que a gente fala sempre, né? Os parâmetros de uma LLM, como esses mencionados, que nesse caso pode chegar até 137 bilhões deles, são especialmente os valores numéricos dentro do modelo que são ajustados durante o processo de treinamento. E o objetivo é capturar e representar o conhecimento aprendido a partir desses dados, né? Eles são as componentes centrais que definem como as entradas,
se é texto, imagem, vídeo, como que elas são transformadas em saída e o nível da qualidade, né? Então tem uma questão de peso e viés, e tudo isso tem que ser ajustado, né? E o número de parâmetros na rede neural, ele é um indicador da sua capacidade, da sua complexidade mesmo. Os modelos com mais parâmetros, como o Lambda, têm uma maior capacidade de aprender padrões complexos dos dados, né, de extrair informação da estrutura adjacente dos dados, mas também exigem mais dados de treinamento para ajustar esses parâmetros de forma eficaz e evitar o sobreajuste. Né? Quanto à segurança, a segurança se refere à capacidade do modelo de gerar respostas alinhadas com o conjunto de valores humanos, que o objetivo é evitar sugestões prejudiciais e viés injusto. A segurança é medida por uma métrica baseada em um conjunto ilustrativo de valores humanos. E aí descobriu-se que filtrar respostas candidatas usando um classificador Lambda ajustado finamente, com a pequena quantidade de dados anotados por trabalhadores de crowdsourcing, é uma abordagem que pode ser promissora no futuro. E isso foi usado no Gemini. Tá? Em questão ao embasamento factual, o embasamento factual envolve a habilidade do modelo de consultar fontes de conhecimento externas, como sistemas de recuperação de informação, tradutores de linguagem, calculadoras. Isso permite que o modelo gere respostas embasadas em fontes conhecidas. Tá? E o Lambda ele foi explorado muito em domínios de educação, como educação e também recomendações de conteúdo. E ele teve uma utilidade bem interessante. Né? Os modelos de linguagem voltados para diálogo, né, para você dialogar como se fosse um chatbot, eles acabaram mostrando muito sucesso, com boas métricas, e inclusive no Gemini, que acaba sendo a evolução do Lambda, acaba que teve algumas performances que são muito similares à performance humana. Tá? Pode passar, Pedro. A arquitetura do modelo foi fortemente focada em o ajuste da entropia cruzada. Né? O objetivo foi maximizar ela, porque você tem basicamente uma distribuição da, da classe, né? Das frases, dos textos, e ele tem uma distribuição gerada. E aí o objetivo era aproximar essas distribuições. Né? Ele foi, como eu falei, ele foi todo treinado em um decoder, né? E ele teve um fine tuning para a geração de dados anotados, né? E aí as métricas que ele usa é a sensibilidade, esse interestedness, ele significa o nível de interesse, né? A qualidade do interesse do modelo, tá? Pode passar. Aqui eu já falei sobre os parâmetros. A gente pode ver que tem parâmetros de 2 bilhões de parâmetros, 8 bilhões e 187 bilhões. Cada um desses tem uma performance diferente. Por mais que esse aumento de parâmetros foi muito grande do segundo para o terceiro, o desempenho não é equivalente. Né? Na verdade, é porque quanto maior a complexidade dos dados, fica cada vez mais difícil de extrair informação. Então, você começa a aumentar de forma exponencial a quantidade de parâmetros, tá bem? Pode passar. É, Agora, você. isso. Vou continuar aqui falando da etapa de pré-treinamento que eles fizeram no modelo, e depois o fine tuning, que é uma das grandes novidades que eles trazem nesse paper para melhorar o desempenho. Então, o treinamento é um pouco do que o Igor falou, que eles treinaram com 1,56 trilhões de palavras, e aí o treinamento clássico, né, de modelos LLM, você vai passando para ele prever a próxima palavra, através de uma grande rede neural, né, na arquitetura do Transformer. Mas uma coisa interessante é que esse modelo, teoricamente, não é um LLM mesmo. Ele é um modelo, sabe, de diálogos. Porque se você só passar diálogo para o modelo, ele vai aprender a reproduzir diálogo, não a fazer tarefas, seguir instruções, etc. Mas, só que como eles usaram não apenas esses diálogos, mas também vários documentos da web, em grande quantidade no treinamento, esse modelo ele acaba servindo também como um LLM mais geral. Então, ele tem essa capacidade, você também pode usar ele como um LLM, graças aos documentos que foram usados no treinamento. Tá? Aí eles definem algumas métricas de avaliação, métricas de interesse dele, que também o Igor falou um pouquinho na introdução, né?
Então, elas são sensibilidade, que é uma das mais importantes, sim, né? Se a resposta faz sentido, se ela não contradiz nada que foi dito antes. Só que não dá para usar só ela como uma métrica única, porque o modelo poderia ficar dando respostas super simples, assim, genéricas, e aí a sensibilidade seria alta, porque ela faz sentido e ela não está contradizendo nada. Então, eles adicionaram algumas outras métricas para garantir que, para ter uma boa nota, né, o modelo tem que ter, a resposta tem que ter boa qualidade. Então, a segunda métrica é especificidade, que basicamente é a habilidade do modelo de gerar uma resposta que tem a ver com a pergunta, com o tema da pergunta, que realmente tenha relação e que seja correta. A métrica de interesse, né, que eu tinha comentado também, que isso, na verdade, é uma métrica anotada manualmente, que o humanos veem a resposta e dão uma nota de 0 a 6 de quão interessante é a resposta. E o que eles chamam de interessante é uma resposta que ele fala que chama a atenção de alguém ou que incite a curiosidade. Então, realmente é uma resposta mais, assim, diferenciada, no sentido de não ser uma coisa tão simples, de trazer um insight diferente, de ser uma resposta mais complexa nesse sentido e útil. Aí tem helpfulness, que é uma parte das informativas, mas ela, para ser considerada helpful, ela tem que ser tanto correta quanto útil para o usuário, pelo que ele estava falando no diálogo, na pergunta que ele pediu. E, por fim, ele fala de role consistency, que é o quão bem o LLM está atuando como o agente que foi pedido a ele, que é, eu vou falar um pouco mais, retomar isso em um exemplo para frente, mas que você pode pedir para ele assumir alguns papéis, e isso aqui mede o quão bem ele está fazendo isso. Tá? Falando então agora sobre a parte do fine tuning, né? Então tem primeiro toda a parte de pré-treinamento que a gente está falando sobre, mas uma das coisas mais importantes desse paper em termos de geração de resultados que eles encontraram foi o fine tuning, que vai ter até uma apresentação no grupo sobre isso, né? Que eles vão explicar um pouco mais de detalhe, mas que basicamente consiste em você retreinar parte dos pesos do modelo. Você pega os pesos que já estavam prontos, vai passar alguns dados a mais, e o modelo vai aprender com eles, vai atualizando seus pesos com isso. Então, o que eles fizeram foi um fine tuning buscando otimizar todas aquelas métricas que a gente comentou, né? Então, a métrica de qualidade, sensibilidade, velocidade de informação, de segurança, né? De safety, de não ser tóxico, e de groundedness, né? Que é quão correta está aquela informação factualmente. Tá? Então, esse aqui é mais ou menos o que eles fizeram foi pegar muitos crowd workers e ficar perguntando para eles, mostrando diálogos, que é essa primeira parte aqui, isso aqui é a tela que o crowd worker iria ver. Ele vê um diálogo com as respostas que o Lambda deu, e aí tem um questionário aqui que ele vai responder o quão bem o modelo foi em cada uma dessas métricas, de qualidade, segurança e, e acurácia com informações, né? E aí, assim, que são essa parte aqui. Então, ele vai marcando aqui várias perguntas aqui em relação de segurança, de quão bom foi o prompt nesse sentido. E aí, vários crowd workers fazem isso para cada pergunta, e com isso você consegue selecionar as boas e maus diálogos, onde o modelo foi bem, onde ele foi mal. E uma segunda parte desse etapa de fine tuning é pedir para os próprios crowd workers fazerem o papel do modelo. Então, passar uma parte desses diálogos aqui e pedir para eles responderem. E aí, para fazer isso, você pede explicitamente para ele lembrar dessas métricas. Então, responda de forma segura, com acessibilidade, facilidade, lembrando de todas essas métricas. Ele vai poder consultar as mesmas ferramentas que o LLM tem à disposição, que eu vou falar agora no slide seguinte. E aí, as respostas são validadas do mesmo jeito. Então, a ideia é só ter um benchmark para você poder comparar o desempenho do Lambda com o desempenho dos humanos, se o modelo consegue se aproximar do desempenho humano. Tá? Então, tem dois tipos de fine tuning que eles falam nesse paper. Um é esse que eu estou descrevendo, né, de qualidade e segurança. Então, primeiro a gente faz um primeiro fine tuning no Lambda só para prever qual vai ser a resposta, a nota de cada resposta, né, em termos de qualidade, qual vai ser o score. Aí, com base nisso, nas notas previstas, eles vão filtrar as menores. Então, se não alcançar um score mínimo, um threshold, eles vão eliminar essas e depois ranquear as seguintes. E aí, para alcançar o score final, eles fazem 3 vezes a nota de sensibilidade, mais especificidade, mais quão interessante foi a resposta. Tá? Então, nesse filtro aqui do threshold mínimo, eles já diminuíram de 2,5 milhões de diálogos que eles tinham originalmente para 800 mil selecionados diálogos bons, que o modelo teve um bom desempenho. E aí, com esses diálogos, apenas esses selecionados de bom desempenho, eles fazem um fine tuning lambda, então vai passando isso para retreinar o modelo, e o modelo vai aprendendo boas respostas com bons exemplos, e ele vai atualizando seus pesos para responder dessa forma no futuro. Tá? E uma segunda coisa que tem, que é o que essa imagem que representa, é o fine tuning para o modelo aprender a usar uma ferramenta externa de information retrieval.
Então, tem várias razões que você precisaria disso. Uma delas, por exemplo, é esse problema de generalização temporal. Por exemplo, se o modelo, se você não tiver nenhuma ferramenta externa, perguntar que horas são para o modelo, ele não vai saber. Ele foi treinado em 2022, em datas passadas. Então, o que você pode fazer é dar essas ferramentas externas que o modelo pode acessar, ver a resposta dessas ferramentas e utilizar esses dados quando ele vai dar o output dele. Então, no caso aqui desse paper, eles trouxeram 3 ferramentas externas que o modelo podia acessar. Então, para cada pergunta do usuário, ele perguntava para um sistema de information retrieval, então ele pegava uma base de dados enorme de informações e seleciona informações importantes para a pergunta, para aquele diálogo. É uma calculadora, porque o modelo, como é um modelo de linguagem natural, ele não é inerentemente bom em fazer contas, e também um tradutor. Se ele precisar, ele pode usar essas 3 ferramentas. Tá? E aí, como eu tinha comentado antes, os Cloud Workers também, quando eles fazem o mesmo exercício, eles têm acesso a essas 3 ferramentas também para poder comparar de forma justa. Então, aqui só tem um exemplo rápido de como que isso funciona. Um usuário perguntando quando é que a Torre Eiffel foi construída. Aí o Lambda base, né, sem acesso a essas ferramentas, dá uma resposta que ele tem do treinamento, 1837, mas aí vão entrar o Lambda Research, que é esse cara que vai acessar esses sistemas para conferir essas informações. Então, primeiro ele pergunta quando é que foi construída, 28 de janeiro de 1817, que já atualiza a resposta aqui, e depois ele vai perguntar também quando é que ela foi completada, porque ela foi construída ao longo de vários anos, na verdade. E aí, no final, o Lambda vai dar uma resposta mais completa do que inicial, falando que foi de 1887 até 1889, e essa que vai ser a resposta para o usuário. E aqui mostrando os resultados gerais do paper, todas aquelas métricas que a gente comentou, né, que são as métricas de interesse, o quanto que ajudou. Então, o azul contra o rosa aqui é o efeito do fine tuning. O azul são os modelos só com pré-treinamento. O rosa são modelos do Lambda mesmo, que é após o fine tuning. E aí o outro eixo que tem aqui de variação nesses modelos é o tamanho do modelo. Como o Igor explicou, a coisa de parâmetros. Quanto mais parâmetros, mais complexo o modelo. Então, no eixo X aqui, ele representa isso. E a gente pode olhar para cada uma dessas métricas aqui. A primeira coisa que chama a atenção é que o rosa está sempre acima do azul, ou seja, o Fine-Tune ajudou em todas essas métricas, ele sempre foi útil. A questão de aumentar o tamanho do modelo, algumas vezes é bem útil, melhora bem o desempenho, mas na questão de safety, por exemplo, não mudou quase nada aqui. A linha rosa está quase que reta. Então, não ajudou tanto ter um modelo mais complexo nesse sentido. E aí tem também aqui essas linhas verdes e laranja, que é a comparação com o desempenho do humano. Então, você vê que na maioria o Lambda está um pouco abaixo do desempenho humano, mas já está chegando perto. É, tem algumas que ele está acima até, então, quão interessante e quão informativa é a resposta. Ele está acima do humano. Nesse caso aqui, ele está acima do humano sem aquelas informações extras. O humano podendo usar aquele sistema ainda está acima. E o pior desempenho em relação ao humano ainda é o groundedness, né? Porque o humano tem um baseline melhor dos fatos que ele tira, o LLM tende a inventar um pouco mais essas coisas nesse sentido. Então, aqui o desempenho está um pouco abaixo. Tá? E aqui um último exemplo desse paper do Lambda, que é o que eu tinha comentado, né, que tinha uma outra métrica que era role consistency, quão consistente ele faz quando você pede para ele atuar no papel de alguém. Então, aqui tem 2 agentes que eles fizeram, uma que é um recomendador de música e um que ele fala, você é o Everest, então ele fala na primeira pessoa como se fosse o Everest, informações sobre o Everest. Tá? Aqui tem 2 exemplos de diálogo, que ele responde todas as perguntas do usuário. E aqui tem o desempenho de cada modelo. Então, o Lambda, que é o fine tuning, e só o pre-training. Em todos, a consistência, né, ele consegue assumir bem esse papel, mas com o fine tuning melhora um pouco. Mas, principalmente na questão de ser útil, as respostas ele melhoram consideravelmente após aplicar o fine tuning. E aqui tem uma resposta um exemplo da resposta do fine tuned e do pre-training, que eu achei interessante, assim, como que muda muito a qualidade. Porque aqui é um cara só perguntando para o Everest quão grande você é, e o pre-training, na verdade, tem uma resposta bem rude, quase que xinga a pessoa que perguntou isso, assim, o que eu ia te falar isso e tal. E após o fine tuning, ele dá uma resposta direito, que é só responder e falar que é a maior montanha do mundo. Tá? Então, só para concluir essa parte do Lambda, coisas importantes que eles comentam no paper. Essa questão de aumentar o tamanho do modelo, que já ajuda em várias daquelas métricas, mas nem em todas, né? A safety e groundness ainda ficam bem longe do nível humano, mesmo você usando 137 bilhões de parâmetros. A questão do fine-tuning foi o que aumentou muito todas as métricas, assim. Então, o humano anotando o dado, você selecionando a melhor resposta, passando para o modelo para fazer esse fine-tuning, foi muito bom para todas as métricas que eles avaliaram.
E eles comentam que eles só fizeram isso para menos de 0,001% de todos os dados do treinamento. Então, tem muito espaço para melhora no sentido de aumentar a escala desse teste. Só que ainda é uma atividade muito cara, né? Gasta tempo, é complexo, porque você está pedindo para o humano, um a um, avaliar a resposta. Então, não é uma coisa tão simples assim. Tá? Tem a questão das fontes externas de dados, né, que ele usa, calculadora, tradutor, information retriever, que também melhora bem os dados, principalmente na coisa do groundness lá. A métrica do groundness melhora muito com isso. E a conclusão geral é esse efeito positivo de tanto de aumentar o modelo quanto fazer esse fine tuning para continuar construindo modelos de boa qualidade e segurança, né, que não sejam tóxicos. Agora o Igor vai começar a falar um pouco da família do Gemini, especialmente do Gemini 1.0 que eu vou você. Perfeito. Obrigado. Então, pessoal, bom, o que que é o Gemini? O Gemini, ele é uma continuação do projeto Bard. O Google começou com a introdução do que é transformadores, né, pelo artigo Attention is All You Need. E a partir desse artigo foi gerando vários modelos, como por exemplo o BERT, depois o Roberta, depois o BART, né? No próximo slide, na introdução, tem alguns tópicos que eu gostaria de citar. E o Gemini, ele introduz uma nova família de modelos que eu acredito que seja muito similar ao BARD, porém a estratégia de treino e a arquitetura e a infraestrutura de treinamento foram um pouco diferentes. Então, ele introduz uma nova família de modelos que são multimodais, né? Foi desenvolvido pelo Google, e demonstram capacidades bem notórias em compreensão de imagem, áudio, vídeo, texto. Você pode ir lá no Gemini e uma lista de vídeos sobre um assunto que você quer, perguntar qual que seria que teria mais fit com esse assunto e ele ver os vídeos e sugerir para você. Então, assim, é bastante impressionante. Os tamanhos dos modelos diferenciam em Ultra, Pro e Nano. O Nano, ele é o menor de todos e ele é uma aplicação, ele é fabricado para aplicações em celulares, em ambientes de restrição de memória, de restrição de nível de operações computacionais. O Pro, ele é o baseline que define o melhor trade-off entre performance e escalabilidade. Como assim? Bom, basicamente, por mais que você quer o melhor modelo, mas você quer aquele que entrega o resultado de forma rápida, num resultado razoável. Então, o Pro, ele é justamente para essa necessidade. Você quer um bom resultado que seja razoavelmente escalável. Porque o Ultra, ele é o mais poderoso, o maior, de maior complexidade, que resolve problemas mais complexos, mas exige um custo muito maior de treinamento, exige um número muito maior de parâmetros. Após os modelos de Gemini são treinados conjuntamente com dados de todos os tipos, né? Por isso que é o Multimodal Models. E ele tem uma grande capacidade de generalização. No fundo, a qualidade do LLM é a qualidade de boa generalização das respostas, né? O quão ele tem força, quão forte ele é para dar respostas em vários contextos e boas respostas, né? No fundo é um problema de generalização. Após um extenso pré-treinamento, os modelos eles são submetidos a um treinamento adicional para melhorar a qualidade geral, aprimorar capacidades específicas, garantir critérios de alinhamento e segurança, de novo, né, essa preocupação do Google. E existem duas variantes dos modelos pós-treinados, uma focada em aplicativos de bate-papo, otimizada para o serviço Gemini, e o Gemini Advanced, e outra focada em desenvolvedores, otimizada para uma variedade de produtos e acessível através do Google AI Studio, do Vertex AI, para tasks do cotidiano mesmo, né?
integração e tudo mais. O Gemini Ultra, ele se destaca ao alcançar os novos recordes de benchmark segundo o artigo, incluindo desempenho a nível humano como o MMLU e avanços notáveis, bem fortes em tarefas de raciocínio multimodal. A gente vai ver que as avaliações qualitativas destacam suas capacidades de raciocínio cruzado entre modalidades, como entender e raciocinar sobre sequências de entradas de diferentes formatos. Ele também demonstra ser uma promessa na construção de agentes generalistas capazes de lidar com problemas multietapas, como evidenciado pelo AlphaCode 2, que foi um agente impulsionado pelo modelo Gemini que se destaca em resolver problemas de programação competitiva. No próximo slide, a gente vai falar da arquitetura. Aqui, desculpa, eu esqueci desse slide. Basicamente, aqui a gente tem um caso bem interessante que a pessoa resolveu um problema de física, ele errou. E ele resolveu esse problema de física à mão, né? Então a gente já tem aí um reconhecimento de caracteres, a gente tem uma estruturação de um problema de física, tem um passo a passo, né? E ele errou e o modelo confirmou que ele errou, que eu achei bem interessante. E ele explica toda a etapa, né? Então isso demonstra é um problema simples, né? Bom, é um problema que basicamente se aplicar fórmulas, né? Não tem um desafio de raciocínio como a demonstração de um teorema de matemática, né? Aí sim é realmente desafiador, mas já demonstra que ele consegue enxergar as etapas e verificar onde ocorreu o erro. Agora sim, a arquitetura. Perdão. Então aqui eu só coloquei de volta aqui o transformador para a gente lembrar da arquitetura, que tem alguns feed-forward networks, tem normalização, multi-head attention, tem máscaras, e o foco é o decoder, é a estrutura de decoder que é onde a Google se profissionalizou, vamos dizer assim. Então, eles foram treinados até com 32 mil tokens, né? E usam não só multi-atenção, mas multi-consulta para melhorar o desempenho. Pode passar, por gentileza? Aqui é só um demonstrativo de como que eles fazem, né? Você vê que é sempre image decoder, text decoder, video decoder e tudo mais. Aliás, geração de vídeo ele ainda não faz. Pode passar? Então aqui a gente tem a diferença de um para outro, né? A gente tem o modelo Ultra, que ele é de alta complexidade, o Pro, ele é otimizado para performance e baixa latência, e o Nano, ele é o pequenininho com poucos bilhões de parâmetros, enquanto os outros têm muito mais. Seguindo no próximo slide, a gente tem a arquitetura de treinamento. Bom, muito bonito, né? São supercomputadores, o da direita é o TPU V5, e o da esquerda é o TPU V4. Confesso que eu não sei a diferença olhando, né? Parecem que são muito similares. Mas a Google promete que o TPU V5e ele tem 2 vezes mais performance por dólar de custo e menor latência do que o TPU V4. E no treinamento do modelo, o TPU V4 ele foi organizado em superpods de 4.096 chips. Tem informações nesse link que eu coloquei, mas se você passar o slide aí, você vai ver a diferença de desempenho dele com o CPU. E a diferença é gritante, né? 30 vezes mais rápido, né? De uma performance relativa à CPU. E isso na sua altíssima performance, né? Então, a arquitetura de modelos do Gemini, ela envolveu o uso de aceleradores selecionados com base no tamanho e na configuração específica do modelo. Então, para o Gemini Ultra foi utilizado o V4 e o V5, como eu falei agora, que foram estratégias muito parecidas com o Palm. E aí teve desafios de infraestrutura, porque foi encontrado falhas no sistema, né? Ele fala aqui no artigo que foi encontrado falhas no sistema, e o uso dos aceleradores foi importante até para otimizar a arquitetura deles, que como são muitos supercomputadores, é muito difícil de encontrar onde que está errando, né? A comunicação entre os aceleradores CPU foi feita por meio de uma conexão interchip de alta velocidade. Nesse link aí dá para ver como que funciona, ele tem um demonstrativo. E
vários data centers foram interligados para treinar o Gemini. Ou seja, em casa a gente não treina, né? A gente vai ter que precisar de um, a gente vai precisar de um recurso muito, muito forte para treinar o modelo. É por isso que tecnologia, quem tem a arquitetura, quem tem a estrutura possível para treinar. E daqui para frente, isso vai ser muito importante, né? É, no próximo slide tem o Training Dataset. Então, é, os modelos Gemini eles são treinados com dataset que é ao mesmo tempo multimodal e multilíngua, né? Multilanguage. O conjunto de dados de pré-treinamento inclui informações provenientes de documentos de web, livros, código, imagem, áudio, vídeo, e ele utiliza um tokenizador que está à direita aí, que eu tentei exemplificar, que chama Sentence Piece, observando que o treinamento do tokenizador com uma ampla amostra do corpus total de treinamento melhora o vocabulário e, por consequência, melhora o treinamento. Ou seja, o próprio vocabulário tem interferência direta no treinamento do modelo. A quantidade de tokens utilizada para treinar os modelos maiores foi determinada seguindo a abordagem de um dos artigos que ele cita, que é do Hoffman e a sua equipe, e dos modelos dos outros modelos menores foi sugerido em outro artigo que está lá no corpus, eu posso passar para o pessoal. E aí, os filtros de qualidade eles são aplicados a todos os datasets, né? Eles definem filtros usando regras heurísticas e classificadores baseado nos próprios modelos. Então, além desses filtros, ainda tem um filtro de segurança para remover conteúdos prejudiciais devido à política da empresa e a política estabelecida, né, do que se entende que deve se fazer em LLM. E para garantir a integridade das avaliações, buscou-se remover quaisquer dados de avaliação que possam ter estado presentes no dataset de treinamento antes de seu uso do treino, né? E aí, misturando tudo isso, eles tiveram toda uma estrutura de pré-treino para poder treinar com a estratégia mais bem definida. Já no próximo slide tem a questão do evaluation. E aqui a gente vai ver a diferença de performance e é muito grande para alguns ambientes. Se você comparar o Gemini Pro, com o GPT 3.5, a diferença é grande para o MMLU, para o GSM8K. São estatisticamente muito próximos no Math, mas assim, ele ganha em muitos parâmetros. E o Gemini Ultra, nesse mesmo benchmark, ele perde para o GPT-4 somente no RelaSwag. Em todos os outros ele ganha, e alguns ele ganha num percentual considerável. No Human Evolve, por exemplo, que são os coding tasks em Python, a diferença é muito grande e em especial também o MMLU, né, que tem uma diferença, bom, não tão grande, mas considerável. Seguindo, os modelos Gemini em performance de texto também se mostraram muito eficazes. Considera estatisticamente equivalente ao GPT-4, né? As diferenças são muito pequenas, mas as diferenças pequenas nessas avaliações elas podem fazer diferença no final, né? Então, 1% pode valer muita coisa. No próximo slide tem a questão das tendências e do performance do Nano. Nessa performance aqui que a gente está vendo, ele está sendo o trade-off dele é a normalização com o Pro. Então é importante avaliá-lo em relação ao Pro. Avaliando em relação ao Pro, a performance dele é muito boa em muitas tasks, né? O problema, né, é a avaliação dele geral, até porque ele é para ambientes de baixa escalabilidade, né, e de baixa computação. Então, é natural que o tamanho dele não capture as complexidades da estrutura adjacente dos dados. E por conta disso, a performance dele cai mesmo.
Na avaliação de multilinguagem, né, aí o Gemini Ultra ele ganha de todos com uma folga considerável, né? Então, ele a mudança da estratégia de treinamento teve uma influência muito forte também no multilanguage. Contextos longos, se você comparar o Pro com o Ultra, tem uma diferença razoável. Eles foram treinados com mais de 32 mil tokens e mostram eficácia em utilizar plenamente seu comprimento de contexto em testes, né? E a acurácia deles, né, de 98% foi muito grande e se mostraram bem eficazes para entender contextos longos em si, que é a dificuldade, né, uma das dificuldades grandes em LLMs, né? Porque entendem contexto, mas o contexto longo, principalmente no meio do texto, ainda é um desafio. Passando Human Preferences Evaluations. O Gemini Pro ele acabou ganhando do Palm 2 com uma confidência considerável, mas ainda se demonstram ter baixa criatividade, né? Bom, criatividade é um contexto que basicamente os modelos não têm, né? Mas ainda assim se mostrou fortemente de alta performance em relação aos outros modelos. Passando, a gente inicia o Gemini 1.5, que o Pedro vai falar agora para a gente, que é a evolução do 1.0, né? Foi otimizada a estrutura de treinamento. Exatamente. Foi um modelo lançado bem recentemente, também mês passado, o Neo 1.5. Como ele falou, tem algumas mudanças na estrutura mesmo da arquitetura que eles fazem para melhorar o processo, para ser um processo mais eficiente. Eles comparam um pouco os resultados e a capacidade dele. Tá? Então, a primeira coisa que a gente começa fazendo é comparar justamente com o Gemini 1.0 Ultra, que é justamente aquele modelo muito grande do 1.0, e eles descobriram que o 1.5 Pro, que é do tamanho mais intermediário, alcançou desempenho semelhante a 1.0 Ultra, mas ele é muito menor e também por causa da arquitetura muito mais eficiente para treinar. Tá? Então, é um modelo muito mais rápido com o mesmo desempenho. Isso foi a grande evolução em termos de desempenho. Mas a grande novidade aqui que é o que eu estou trazendo nessa imagem, que eles apresentaram no Gemini 1.5, é a questão do tamanho da janela de contexto. Tá? Então, o Context Window, a gente consegue ver aqui, o Gemini 1.0 era 32 mil tokens, que ele aceitava no máximo, você botar no grande. O GPT-4 é 128 mil e o Claude são 200 mil. O Gemini Pro ele já tem 1 milhão de tokens, então aumentou uma ordem de grandeza aqui, a quantidade de tokens, de coisas que você consegue passar para ele por meio do prompt. E durante a pesquisa que eles fizeram, eles chegaram a conseguir botar 10 milhões de tokens no mesmo prompt, para o modelo responder. Então, isso aqui seria 1 hora de vídeo, 11 horas de áudio, mais de 30 mil linhas de código, ou mais de 700 mil palavras. Então, você pode botar um livro inteiro para ele e fazer perguntas, resume esse livro, coisas assim. Tá? E aí isso levanta uma discussão um pouco que a questão do RAG, né, do RAG, que outros cursos também vão apresentar, que é aquela coisa de você pegar a informação externa, né? Se a gente realmente ainda precisa disso. Porque, em princípio, o que eles mostram nesse paper é que você consegue passar isso agora diretamente já no contexto. Como o contexto cabe basicamente tudo, você consegue já passar diretamente. Tá? E aí o modelo vai aprender já dentro disso. E aí, com esses resultados, com esse maior tamanho de janela, eles conseguiram melhorar muito o estado da arte, principalmente em questões de retrieval em documentos longos, né, de vídeo, de texto, e aí responder questões sobre documentos muito grandes. Tá? Então, falando um pouco sobre a mudança que eu citei, né, da arquitetura do modelo, agora ele passa a ser um modelo Mixture of Experts, a arquitetura dele, ainda baseado em Transformer, mas, em resumo, como isso funciona é que tem várias redes neurais em paralelos, que são essas Expert Network, e aí cada uma vai dar um resultado diferente e esses resultados vão ser agregados. Tá? No resumo simples, é isso que é essa nova arquitetura de modelo. E as grandes vantagens disso aqui é que ele é muito mais eficiente. Então, ele é mais rápido, tanto na hora do treinamento, quanto na hora da inferência também, de dar a resposta para o usuário.
Recentemente também tiveram alguns avanços importantes na questão do fine tuning desse tipo de modelo, que não era tão simples, mas que vem avançando a pesquisa nessa área. Então, com isso, os pesquisadores de Gemini 1.5 observaram ganhos significantes em quanto o poder computacional eles precisaram para treinar e também para usar o modelo. Tá? Vou começar a falar um pouco agora de vários experimentos que eles fizeram para gerar resultados, para avaliar a qualidade justamente desse modelo, de pegar coisas num contexto tão grande de 1 milhão de tokens. Então, ele vai apresentar alguns exemplos aqui qualitativos, algumas avaliações quantitativas, mas que é basicamente para avaliar esse long context. Tá? Então, se realmente ele está conseguindo entender 1 milhão de tokens no mesmo texto. E, por fim, também as avaliações mais padrões, né, que a gente viu nos modelos anteriores. E como é que ele se compara com o Gemini 1.0. Tá? Então, começando aqui com a questão do Perplexity, que é basicamente medindo o quão bem o modelo faz o papel dele de prever a próxima palavra, né, que é o que LLMs realmente fazem no fundo. Então, aqui o que ele compara é o Gemini 1.0 em verde e o 1.5 em azul. Tá? Nesse caso aqui, quanto menor esse valor aqui do eixo Y, melhor o modelo. Então, algumas coisas que a gente consegue perceber aqui. Primeiro que, em geral, principalmente essa questão de documentos longos, o 1.5, para qualquer tamanho de token, ele funciona melhor. Tá? Qualquer lugar que esteja informação que você está procurando dentro do contexto, o 1.5 está performando melhor do que o 1.0. Aqui, nesse caso de código, ele começa um pouco parecido, mas ao longo do tempo ele vai tendo um desempenho superior, justamente por ter uma janela de contexto superior. Tá? E em relação ao formato da curva, a gente vê que o 1.5 sempre abaixa. Então, quanto mais você aumenta o contexto, melhor ele vai ficando. Ele vai ganhando mais informações e ele consegue fazer o uso bem dessas informações para melhorar a resposta. Enquanto que no caso do 1.0, aqui nos dois gráficos, chega um momento aqui em torno de 50 mil tokens que ele começa a piorar, na verdade. Então, se você dá mais informação, vai deixar ele mais confuso. Ele começa a perder a capacidade de entender o contexto como um todo, o prompt como um todo. E isso não acontece com o 1.5, que é capaz de pegar do início ao fim, vai sempre melhorando. Então, passa mais coisas, ele sempre melhora. Aqui tem um teste que eu achei interessante que eles fizeram, que eles chamam de agulha no palheiro. Você quer achar uma agulha no palheiro. Então, a ideia é basicamente que você vai passar um texto muito, muito grande, e aí no meio desse texto, assim, sei lá, do livro, por exemplo, você passa uma frase, tipo, a agulha não sei, Rio de Janeiro, que eles dão um exemplo de nome de cidade. E aí continua o texto, isso está lá no meio do caminho de um texto enorme. Aí no final eles perguntam para o LLM, o que foi dito? Qual que é o nome da agulha, por exemplo? Tá? Então, isso aqui que esses gráficos estão mostrando e comparando o desempenho do Gemini 1.5 com o GPT. Então, só para entender esses gráficos aqui, o eixo X é o tamanho, né, dos tokens, então isso aqui para texto, isso aqui minutos de áudio, isso aqui minutos de vídeo, e cada quadradinho desses verdes é um experimento. Então, esse eixo Y indica aonde dentro do texto estava essa agulha, dentro do palheiro. Então, esse 0% aqui, os primeiros experimentos, eles botaram logo no início do texto essa informação que o LLM tem que pegar. Aqui está no meio do texto e aqui são informações que estão lá no final do texto. E é isso aí eles testaram, porque isso já foi uma coisa observada em vários LLMs, que aonde você bota as informações parece que influencia um pouco. Você botar no meio do LLM, ele entende menos que no início ou no fim. Tá? E por causa disso fizeram esses testes, então minutos versus aonde que eles botaram a agulha. E aqui são os resultados. Então, para vídeo, até 600 minutos eles fizeram o teste. Ele acertou todas as vezes o que foi dito no vídeo naquela hora. Para áudio, mesma coisa. E para texto, ele acertou 99,7%. Então, são alguns casos muito específicos que, por acaso, ele errou. Ele não conseguiu acertar qual era a frase secreta lá. E aí, a partir daqui à direita, depois desses quadrados aqui, tem a comparação com o GPT-4. Então, para texto, por exemplo, como ele só vai até 128 mil, ele até acertou todos, ele passou nesse teste em todos que ele foi. Só que a maioria dos testes eles nem puderam fazer, porque o GPT não tem janela de contexto para isso. Mesma coisa aqui na questão do vídeo, então ele só consegue até 3 minutos de vídeo, depois disso ele não é mais capaz de processar. E isso aqui eles fizeram para áudio, usando essa ferramenta do Whisper, né, em conjunto com o GPT-4. E aqui, no caso, tem vários erros. O áudio do Gemini acertou tudo. No GPT-4, ele tem vários erros que ele não consegue descobrir qual que é aquela palavra secreta. Tá? Então, isso aqui mostra que para todo tipo de modal, né, a melhor capacidade do Gemini é justamente fazer esse retrieval de informação, de achar uma coisa lá no meio do texto e responder corretamente. Tá? Alguns experimentos parecidos com esse, mas também nessa coisa do agulha de palheiro.
Isso aqui eles fizeram com várias agulhas, porque naqueles casos que eu estava dando só tinha uma frase, né, no meio do texto todo. Aqui é botando, eu acho que 100 frases no meio do texto e ver quantos por cento dela o LLM consegue acertar. E aí é aquelas coisas de novo, né? Em vermelho é o GPT-4, até 128 mil tokens só que eles puderam testar. Mas mesmo nesse tamanho de token, o Gemini funciona melhor aqui, ele tem um recall melhor. E aí, a partir disso, só o Gemini consegue e ele não perde tanto desempenho. Tem uma leve tendência de queda aqui, mas é pouca coisa. Então, ele continua conseguindo, um texto de 1 milhão de tokens, achar essas palavras secretas que foram perguntadas. E a última coisa desse tipo de teste, de agulha no palheiro, é esse MRCR, que é avançando ainda mais, né? Eles tentam dificultar um pouco o teste, fazendo alguns testes mais complexos. Então, por exemplo, com temas que se confundem. Ele dá um exemplo lá, tem um livro de poemas lá sobre flamingos. Em algum lugar ele dá um poema sobre pinguim e pede, me dê o segundo poema sobre pinguim no texto. Então, isso já existe bem mais capacidade de raciocínio mesmo do modelo, né, de diferenciar as coisas, achar qual que é o primeiro, qual que é o segundo. Isso aqui são os resultados dos testes, o Claude fica bem abaixo. O GPT-4, para poucos tokens, ele até funciona um pouquinho melhor que o Gemini, só que o desempenho dele vai caindo aqui quase que linearmente, até que ele não tem mais tokens, enquanto que o Gemini praticamente não cai, ele fica quase que estável aqui até 1 milhão de tokens. O desempenho dele segue sendo o mesmo, corroborando os outros testes. Aqui tem alguns casos de uso específicos que eles mostram, né, que como é que você poderia usar para tarefas do dia a dia que eles testaram. Isso aqui é questão de tradução. Só que como eles queriam avaliar essa coisa do contexto que eles passaram, eles escolheram uma língua chamada Kalamang, que é uma língua lá de Papua Nova Guiné, tem 200 falantes global. Então, é uma língua que não tem online, então o LLM não foi treinado com ela. E eles querem justamente fazer isso, uma coisa que ele não tem conhecimento prévio. Eles passam todo o livro de gramática dessa língua e o dicionário disso para inglês. E aí, em seguida, perguntam: a partir desse material de referência que eu te dei, traduz a sequência a seguir. E aí vão fazer isso para várias sequências diferentes, tanto de Calamang para inglês, quanto de inglês para Calamang. E aí aqui tem os resultados. O Zero Shot aqui, que tem do GPT-4, do Cloud, do Gemini. Na verdade, você não passando isso aqui, é você só perguntando direto, e dá praticamente zero, né, estatisticamente zero isso aqui, que é só para conferir que realmente o modelo não aprendeu essa língua no pré-training, não tem nenhum conhecimento sobre isso. Aí eles fazem um teste. Eles foram obrigados, de verdade, a passar só metade desse conteúdo aqui, porque o GPT-4 e o Claude não tinham janela suficiente para passar tudo isso. Então, mas comparando aqui só a metade, o GPT-4 tem desempenho de 2, 4, o Claude é 3 e 4, e o Gemini tem o melhor desempenho deles, com 4,16 e 5,38. Essas métricas aqui, a primeira métrica é a avaliação do humano e a segunda é uma automática, tipo o BLURT. E aí, por fim, eles ainda testaram com o Gemini 1.5, aguenta passar todo o material de referência de uma vez só, e aí o desempenho melhora, dá o melhor desempenho de todos. E aqui eles ainda comparam com o humano, né? Um humano que aprendeu essa linguagem do zero. O desempenho deles foi consideravelmente melhor aqui, traduzindo para inglês, mas traduzindo de inglês para escrever em Calamang, ele foi quase que idêntico ao do Gemini 1.5. Né? Então, esse tipo de você passar diretamente, em vez de ferramentas externas, né? Você passar diretamente no contexto esse tipo de documento, o Gemini consegue já um ótimo desempenho. Tá? Outros tipos de testes que eles fizeram. Para texto, eles passaram o livro inteiro do Les Miserables, do Victor Hugo, todo o livro de uma vez só, e aí em seguida fizeram perguntas sobre o plot, sobre relação entre personagens. Então não eram perguntas simples, eram perguntas que ele teria que entender o livro inteiro para poder fazer relações entre capítulos e responder. E aqui está o desempenho de cada um deles, e mais uma vez, comparado com o Claude e com o Gemini 1.0, ele teve o melhor desempenho aqui. Tá? Isso aqui é aquela história de novo, né, que ele passa só uma parte, e aqui você passando o livro inteiro, o Gemini aumenta ainda mais o desempenho dele, em todas as métricas. Outros modais que ele testa isso em áudio, ele usa esse dataset aqui da Meta, que tem áudio, né, pessoas falando de múltiplas linguagens, então é relativamente complexo de se entender. Isso aqui é a taxa de erro, usando o SMM, o Whisper, e aqui o Gemini, tanto 1.0 quanto 1.5, e aí pode estar segmentado ou não. E o 1.5 nem precisa segmentar, porque ele aguenta botar o áudio inteiro. Ele tem, de novo, o melhor desempenho entre todos os comparados. E aí, por fim, o último desses testes é para vídeo, que eles passam um filme inteiro aqui de 45 minutos para o LLM e fazem perguntas tipo: me fala o que estava escrito num pedaço de papel que tiraram do bolso de uma pessoa no momento aleatório do filme e em qual momento que aconteceu.
E aí ele consegue achar exatamente o que está escrito, realmente eles validaram e era isso, e falou que isso acontece no minuto 12. E aí a outra coisa, como é multimodal, você poderia passar é, uma imagem e perguntar em qual momento isso aqui acontece, essa cena. E ele também acerta exatamente a 15 minutos e 27 segundos tem essa cena que você representou. Tá? E aí eles tiveram até, e uma coisa que te comento também ao longo do paper, criar novos benchmarks. Porque essa coisa de 1 hora de vídeo não existia nenhum benchmark para isso, porque nenhum modelo conseguia fazer isso. Então eles propõem até novos benchmarks aqui e mostram que ele é capaz melhor de avaliar o LLM, justamente por essa capacidade muito maior que o Gemini 1.5 traz. Tá? E aí, por fim, tem essa avaliação mais clássica, digamos, que é parecida com as que o Igor mostrou, sem ser essa coisa de contexto longo, mas só o quão bom são as respostas mesmo, né? Capacidades nucleares assim, no modelo. Tá? Então, para tudo de texto, ele teve um desempenho melhor aqui, tanto que o Pro quanto que o Ultra. Para visão, né, imagem e vídeo, e também para áudio, teve desempenho melhor que o Pro, em áudio já é quase igual aqui, mas um pouco pior do que o Ultra. Ele é melhor em vídeo, mas ele piora um pouco em imagem e ele piora em áudio também. Ele teve um desempenho, lembrando que a gente está comparando aqui 1.5 Pro, né, que é o tamanho desse cara, com 1.0 Ultra, que é muito maior, muito mais complexo. Tá? Então, só para concluir, né, para resumir essas coisas que a gente viu, de essa pesquisa recente, né, que está expandindo a fronteira do conhecimento nessa área, tanto em termos de eficiência com a nova arquitetura, essa questão de multimodalidade, que ele consegue aceitar. O principal, eu acho, do paper é essa questão de raciocinar em um contexto longo, gigante, de 1 milhão de tokens. E aí eles comentam essa coisa, né, que ainda tem, para vários testes, você não consegue estressar o modelo simplesmente porque não existe benchmark para 1 milhão de tokens. Então, eles propõem isso como uma futura área de pesquisa para as pessoas desenvolverem um pouco para testar o modelo. Tá? E aí, para terminar aqui a apresentação, só estou trazendo 2 exemplos de aplicações, mas que o Google está com várias frentes de desenvolvimento nessa área de LLM. 2 coisas também, de novo, do mês passado, que saíram agora fresquinhos. Uma são os modelos GEMA, que são modelos abertos que o Google postou e bem pequenos, assim, eles são modelos de 2 milhões ou 7 milhões de parâmetros. Então, se você tiver uma máquina já um pouquinho mais parruda, você já consegue rodar localmente os modelos, que é algo que não é verdade para a maioria dos LLMs. E aí, eles também, para facilitar e incentivar o desenvolvimento, eles têm uma integração muito boa com Hugging Face, Colab e Kaggle. Então, é muito fácil de você testar e de você usar LLMs com Gemma. E, recentemente, uma coisa que eu vi que eu acrescentei aqui na apresentação, mas que eles postaram um guia para como fazer model tuning no Gemini. Então, um jeito fácil, você passa o seu dataset para ele e ele vai fazer aquela questão do fine tuning, né, que eu falei, que ele vai mudar os pesos do modelo com base para aprender as coisas do dataset. E eles mostraram que com só tipo 20 exemplos já consegue passar para ele, já consegue aprender alguma coisa. Tá? Então, só em conclusão, o Google no início, né, quando saiu a OpenAI e lançou o ChatGPT, eu lembro que eles ficaram um pouco desesperados, assim, que o produto deles, que era o Bard, na época ainda não estava pronto. Então, ele até teve uma certa pressa, assim, para sair lançando coisas. Mas, desde então, eles estão investindo muito em pesquisa nessa área e descobrindo muitas coisas, avançando muito conhecimento. Tem esses modelos aqui, eles estão toda hora lançando modelo e renomeando modelos e etc. Mas desses que a gente viu são um dos mais importantes LLMs que eles postaram. O Lambda com aquela questão do fine tuning, né? Para você otimizar as métricas que te interessem, com a coisa do humano anotando os dados. O Gemini 1.0 avançou muito o benchmark, né? A performance de benchmarks de texto, áudio, vídeo, e conseguiu alcançar até o desempenho dos experts humanos, em bem importante benchmark. E, por fim, essa questão que eu comentei de Gemini 1.5, que ele aumenta muito, muito o tamanho das janelas de contexto, e com isso tem várias aplicações possíveis a partir disso, né? De você poder passar diretamente a base de dados já no prompt e o modelo entender isso bem e captar coisas em cada ponto da base de dados. Tá? Então, em geral, o Google continua investindo muito nessa área, continua, vocês viram, essas coisas são do mês passado e no mês que vem já vai ter coisa nova. Então, tem muita novidade saindo aí por parte do Google e os modelos estão cada vez melhores em termos de benchmark, etc. E é isso, obrigado.